Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada para você, seja qual for o horário em que estiver assistindo. O vídeo que eu trago hoje é um vídeo diferente, é um vídeo tapa-buraco. Eu sei que a enquete da comunidade já teve um tema vencedor, só que esse tema ele vai demorar para ser postado. Então, para não deixar vocês sem vídeo, eu trago esse vídeo que é mais fácil de gravar. E antes do vídeo começar, tem muita gente que fica preocupada com spoilers. Então, aqui fica o aviso. Desculpa eu estar me prolongando nisso, mas é um pouco complicado porque o que a gente vai abordar nesse vídeo é certo que a gente vai comentar alguns acontecimentos futuros. Mas sinceramente, pra mim, eu não considero spoilers ou grandes spoilers. Seriam aqueles pequenos spoilers que não estragam em nada a obra. Até porque, pra quem não leu, fora de contexto não vai entender nada. Além de que a gente comentou alguns acontecimentos que eu acredito que terão poucas chances de aparecerem no anime. Então pra mim só tem pequenos spoilers que não irão atrapalhar a experiência. Mas é claro, se você for uma pessoa que se importa em receber o mínimo de informação possível, aí fique por sua conta em risco, porque a gente vai comentar. Eu já estava gravando outro vídeo tapa-buraco, aí eu resolvi gravar esse aqui que é mais fácil ainda. Não terá quase nenhuma edição, o importante está no áudio. Então se você quiser fazer outra coisa, comer um lanche enquanto escuta a gente, porque isso aqui vai ser praticamente um podcast. Isso já era algo que eu estava conversando com o Barusu e com o Zene, e aí surgiu a seguinte dúvida. Os mistérios de ReZero são justos? Muitas obras, mesmo não tendo o mistério como tema principal, acaba focando muito neles. E ReZero é uma dessas obras. Subaru e Flugel são a mesma pessoa? Emilia e Satella também são a mesma pessoa? O que há dentro do portão da floresta de Helior? Quem e o que é o Aldebaran? Quem e o que é a Ren? Além de vários outros mistérios que eu vou trazer no próximo vídeo de teorias. Pois bem, são a partir desses mistérios que são montadas as teorias. E para a criação das teorias, a obra precisa apresentar pistas. Mas afinal, ReZero apresenta pistas suficientes para que as teorias sejam bem elaboradas? E eu ainda questiono mais. Essas pistas estão sendo apresentadas de maneira justa para o leitor? Certamente eu não me sinto seguro de julgar agora, porque lá no final da obra é capaz de eu ler, descobrir os mistérios e perceber pistas que eu não tinha visto antes. Na verdade, o correto seria isso. Mas ReZero a respeito desse tema tem várias coisas complicadas. Então nesse ponto acompanhe a minha conversa que eu tive com o Barusu e o Zene a respeito disso, e aí depois eu faço meus outros comentários. Na íntegra. Eu não acho ruim assim o Tapei ele não revelar agora, mas fica a gente que é fã, né, a gente que lê a novel, não só vê o anime, a gente fica com um gostinho de tipo, pô, eu quero saber logo o que vai acontecer sobre isso. Aí você vê uma oportunidade perfeita como essa, né, que o Zene descreveu do arco 7 do 8 não acontecia do jeito que a gente previa. Bem isso. Ou tipo, tá no final e pode ser que você fica, pô, vai acontecer ou não vai? Tá muito apertado já o arco, né, pra terminar e tal. E aí não acontece e fica com um gostinho assim de querer mais, né, de quero mais. E aí ele, sei lá, pode ser que ele meta a resolução do mistério num último arco mesmo, que eu não acho legal. Eu queria que fosse, sei lá, um intercalado, né, tipo, cada arco um mistério grande solucionado e o principal, né, que é a Satella no último. Seria legal também, ia agradar todo mundo, eu acho, né, porque imagina, você botar todos no último, velho. Você teria que arrastar o leitor até o último arco pra conseguir saber o que acontece na história toda. Agora tem um ponto, uma coisa que eu gostaria de citar com vocês também, e até emendo pra minha última pergunta. Eu, particularmente, me importo assim com alguns mistérios sendo só revelados em último arco. Ele só deixando, porque parece que ele deixa tudo que é importante, tudo, mas tudo mesmo. Só que eu não me importaria muito, porque eu sinto que o Tapei, ele não é muito justo com os fãs, tipo nessa parte de mistérios. Eu acho que ele não entrega pistas o suficiente pro leitor. Eu acho que não, mas isso é uma visão minha. Eu pergunto pra vocês se vocês acham que o Tapei, ele é justo entregando as pistas. Ou se, eu não sei porque eu não tenho uma opinião agora, porque isso aí a gente só vai saber mesmo depois se ele entregou muita pista ou não. Mas eu acho que até o momento que a gente tá na novel, eu acho que o Tapei ele não entregou pistas o suficiente. Pelo menos eu não consegui. Se ele é um gênio incompreendido,
Não sei, mas pelo que eu já li de mistério, e até em outras obras que eu sei que o Tapei se inspirou e eu já consumi, eu acho que o Tapei, ele trata mais como o consumidor, o leitor da obra como um adversário. E não tem problema, mas parece que ele esconde muito. E o que ele revela mais em histórias paralelas. Então eu acho que na história principal, eu acho que ele revela muito pouco e eu acho injusto isso. Mas pra vocês acham que o Tapei é justo, injusto? Do que eu falei, vocês compartilham disso, discordam ou discordam em partes, concordam em partes? O que vocês acham disso? Eu termino com essa pergunta aí pra vocês. O meu medo, eu concordo com você, o meu medo é ele lançar de novo a resolução de um grande mistério e uma side story. Porque aquela parada do Roshin lá na Sekai Quartet foi absurda. Eu não gostei daquilo. Acho que ninguém gostou, na real. Ninguém mesmo. Aquilo foi complicado. Muito feio. O que você acha, Zé? Eu ia dizer que eu até concordava, mas aí o Culto levantou um bom ponto também, que tem essa, né? A gente não tem como a gente afirmar 100%, porque pode ter aquele momento, né, lá pra frente, quando tiver tudo revelado, depois a gente olhar pra trás e falar, caramba, haviam sinais, realmente. Mas atualmente... Isayama. Isayama. Caralho, estava tudo lá. Isayama. Mas eu vou continuar usando o exemplo do Al, porque esse é o melhor possível. O Al não aparece tanto. Quando ele aparece, a gente não vê quase nada de informação de qualquer mistério dele. No máximo, uma falinha ali, uma falinha aqui. E acabou. Eu tava pensando agora... Como mais nada envolve ele, aí gera esse problema, porque os mistérios que ele poderia responder antes do final da história, tipo do Al, dependem de personagens que não aparecem constantemente na história, tipo o Al. E os mistérios que envolvem os personagens que estão constantemente na tela são todos os mistérios que tem que ficar mesmo pro fim da obra. Tipo, questão de Satele e Emilia, se a gente ficasse sabendo na metade da história ali, arco 6, a gente finalmente descobrisse, não ia ter graça, porque dali em diante... já teria matado, né? Tá bom. Mas é que tá, muita coisa do Al tá em história paralela também. Algumas coisas que eu acho que deveria ser pelo menos mencionada na história principal. Mas eu acho que é meio complicado. Aquela eu ainda não acho tanto. O da Estrela Seguidora, você acha que devia estar na principal? Cara... Flashback? Poderia... A parte lá... Essa parte envolvendo a Sátela que teve em Side Story, acho que poderia pelo menos ter uma menção mais expressa pro pessoal. Então, uma menção mais expressa. Essa eu não sei, porque ela tem um equivalente, né? Ela teve um equivalente, que foi aquela do arco 8, que tipo, não era sobre a Sátela, mas era sobre uma bruxa. Então acho que essa daí eu ainda consigo falar, tá bom, apesar de, né, com a Sátela ser muito mais relevante do que com uma outra bruxa, com qualquer uma das outras. Mas o que eu acho que uma que eu acho relevante mesmo, talvez poderia ser, é a que tem dele em relação a Arakia, que ele teve várias chances pra isso agora no arco 8 de novo, e não teve, que ele falando lá por cima sobre ele não gostar. O cara teve um ataque de pânico realista, insano. Ele, não, mulheres de cabelos prateados, não, eu falhei. Mas por outro lado, uma das mais relevantes, pessoalmente, o que eu acho, uma das falas, dessas falas soltas dele, que finalmente dão uma migalhinha de dicas pra gente, a mais relevante de todas está na história principal, né? Que é aquela que todo mundo surtou por 3 segundos no meio do arco 7. Tava no pior lugar possível, né? Onde ninguém vai querer ir ler. Mas assim, tá lá, né? A fala dele, o desespero dele vendo a Sátela destruindo tudo. E aí o cara solta tipo, não, eu tenho que estar lá para apoiar o Subaru. E não sei o que, o mundo não acabou. Eu sei que o Subaru está bem porque o mundo não acabou, e não sei o que. Então você já... Ali você arregala o olho e fala, eita porra, aqui foi... A gente tá acostumado com várias migalhinhas numa side stories qualquer, que foi um pedaço inteiro de pão. Mano, você arregala o olho. O Aldebaran é tipo
As similaridades que ele tem com o Shanks de One Piece é absurda, né, mano? Esse que é o ponto. Mas é muita coisa que complementa, isso que eu acho. Eu acho que é injusto porque é muita pista que complementa com coisa. Então a parte da side story vai complementar com a história principal. É por isso que eu acho um pouco injusto. Claro, é um ponto, né? Claro, a gente só vai ter a verdadeira percepção mesmo quando a obra acabar, mas por enquanto eu sinto que é um pouco injusto. Eu acho que eu deveria ter mais pistas. E claro, deveria já estar sendo trabalhado alguns outros principalmente mistérios. Em casos desses, tá ligado? Eu acho que com personagens que não fazem parte do cast principal, o Topei deveria dar muito mais dicas na história principal, porque né, eles não têm tanto tempo de tela. Tudo bem, ele dá poucas dicas sobre os personagens que a gente vê literalmente em todo o capítulo, mas o cara que aparece só uma vez a cada 3 arcos é meio foda. Isso é complicado. De você tentar manter um super mistério dele, a não ser que o único jeito do cara conseguir enfiar todas as respostas sobre todos esses mistérios, até desses personagens secundários no fim da obra, se for um arco final. Literalmente todos os personagens que a gente viu até hoje irão participar. E aí vai ficar um caos. Vai ficar horrível. Isso é complicado mesmo. No início do vídeo, eu havia questionado se a maneira como o Topei apresenta as pistas são justas. Pelo menos até a presente data, eu acho que não. Não é totalmente justo, porque algumas pistas importantes estão em side stories. Tiveram alguns exemplos na conversa com o Barusu e o Zene, só que eu não entrarei em detalhes aqui, porque não é o foco do vídeo. Se essas informações que fossem reveladas em side stories fossem aparecer futuramente na história principal, eu não reclamaria. Só que é incerto se essas informações irão aparecer no futuro. Além de que existem pistas que estão em side stories que já foram escritas há anos e até hoje não apareceram na história principal. Então, nessa parte de algumas pistas importantes serem reveladas apenas em histórias paralelas, eu considero injusto. Eu repito e confirmo o que o Barusu disse, eu acho que seria horrível se o Topei resolvesse revelar os mistérios apenas no último arco. Existem mistérios que seriam bons se fossem revelados antes, como o portão da Floresta de Helior, sobre Aldebaran. Particularmente, eu também acho que o sistema, os detalhes do poder do retorno através da morte também têm que ser revelados antes do arco 12. Lembrando, para aqueles que ainda não sabem, o arco 12 será o arco final de Re:Zero, não será mais o arco 11, foi acrescentado mais um arco. E antes do arco 12, existem mistérios que devem ser revelados antes. E claro, eu não critico agora porque eu acredito que o Topei revelará antes. O próprio mistério do portão da Floresta de Helior, como o Topei já revelou que o penúltimo arco será na Floresta de Helior, eu acredito que será revelado lá. E como o Zene já disse, eu também concordo com ele. Existem mistérios que também devem ser revelados apenas no último arco. Não existe outro momento para revelar se o Subaru é o Flugel, se a Emilia é a Sátela. Não existe, até porque já foi revelado que o último arco será o maior e também que esse último arco será o arco das bruxas. Só que claro, mesmo os últimos mistérios a serem revelados, eu ainda acho que deve ter mais pistas. Se essas pistas vierem no arco 9, 10, beleza, tranquilo, mas que venham. Eu posso estar sendo injusto, mas na minha visão, eu acredito que a gente tem poucas pistas. Se você concorda ou discorda de mim, deixa aí nos comentários que eu estarei respondendo. Eu não critico tanto o Topei nesse momento, porque em relação aos mistérios, ele pode oferecer mais pistas no futuro. Nesse exato momento, minha única crítica em relação a esse tema são as pistas que o Topei ofereceu apenas em side stories. Pistas estas que não têm previsão para aparecerem na história principal, até porque são histórias exclusivas. Além de que, agora é um pouco pessoal meu, existem outras pistas que já fazem tanto tempo que foram reveladas em side stories, que mesmo se fossem reveladas agora na história principal, eu ainda considero injusta por causa do tempo. Mas isso é algo bem pessoal da minha parte. Na prática, seria algo justo. Eu agradeço ao Barusu e ao Zene pela conversa que a gente teve. O que eu postei nesse vídeo foi apenas um pequeno trecho da conversa. Quem quiser assistir o restante, é só acompanhar o canal, que em breve eu farei outro vídeo postando outros trechos da conversa. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço, e se você gosta de animes, principalmente Re:Zero,
eu espero sempre vê-lo por aqui, pois afinal é sobre isso que esse canal se trata.